Olá, querido, querida. Desejo que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Nessa oportunidade, eu gostaria de compartilhar um texto bíblico contigo que se encontra no Salmo 1, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, se você já tem um certo tempo de vivência de igreja, provavelmente você já conhece esse texto bíblico, quem sabe até de cor. E esse texto é um texto muito interessante porque vai falar sobre o segredo da verdadeira felicidade. Quando eu paro para meditar nesse texto, essa expressão bem-aventurado me chama bastante atenção. Porque o que quer dizer essa expressão bem-aventurado? A expressão bem-aventurado significa feliz, felicíssimo, mais do que feliz. E o desejo de Deus para as nossas vidas é que nós possamos desfrutar de uma verdadeira felicidade. E essa verdadeira felicidade, ela não está condicionada às circunstâncias, sejam elas favoráveis ou não. A verdadeira felicidade está aqui, como diz o texto bíblico, disponível para aqueles que amam ao Senhor, que obedecem aos seus conselhos, que vivem integralmente a palavra de Deus. E aqui esse texto ele traz 3 lições bastante interessantes sobre o segredo da verdadeira felicidade. O primeiro segredo que a Bíblia nos traz aqui está no versículo de número 1. É se afastar do mal e da influência maligna. Ele dá 3 direções nesse sentido. Ele diz que o varão que é feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós sabemos que essa geração decaída, essa geração que não conhece a Deus, ele tem um estilo de vida totalmente contrário àquilo que a palavra de Deus estabelece. Então, a conduta dos seres humanos que não conhecem a Deus é uma conduta totalmente depravada, uma conduta totalmente pecaminosa. E aqui o salmista, ele nos exorta a não andarmos segundo esses conselhos. E ele também diz que a gente não deve se deter no caminho dos pecadores. Quando ele fala isso aqui, ele não está dizendo para nós que a gente deve evitar ter amizades ou estar na companhia de pessoas ímpias. Porque se a gente fizesse isso, a gente teria que se afastar do mundo, porque por onde a gente chegar, a gente tem pessoas não crentes. E aí, a questão é que nós podemos sim conviver com pessoas que não conhecem a Deus, mas a gente não deve deixar sermos influenciados por ela. Ou seja, a gente precisa aproveitar as oportunidades para mostrar um bom testemunho e proclamar o Evangelho de Cristo. Ele também fala que não se assenta na roda dos escarnecedores. O cristão ele não deve gostar de fofoca, o cristão não deve gostar de fuxico, o cristão não deve gostar de difamar o seu próximo. Ele precisa policiar aquilo que ele ouve para que não venha desagradar a Deus. Então esse é o primeiro conselho, se afastar do mal e da influência maligna. O segundo conselho que ele nos dá é meditar na palavra de Deus. Aqui ele diz, meditar de dia e de noite. Aqui ele não está falando que a única coisa que a gente deve fazer é ler a Bíblia.
ou seja, passar o dia todo lendo a Bíblia. Não é isso que ele fala. Aqui ele fala que a gente precisa ler, mas a gente precisa aplicar na nossa vida aquilo que lemos. Ou seja, meditar. Esse verbo meditar significa observar, guardar. Então nós vemos que a gente, como cristãos, precisa estar com a palavra de Deus não somente na nossa mente, mas também no nosso coração, guardar no nosso interior. Tudo aquilo que nós aprendemos do Evangelho, a gente precisa pôr em prática na nossa vida. O terceiro conselho que ele nos dá, e o último, e eu já finalizo, é que a gente precisa frutificar. Aqui ele usa uma ilustração que é bastante interessante, quando ele fala sobre uma árvore que é plantada junto ao ribeiro de águas. Não é preciso ter muito conhecimento sobre plantas, sobre cultivo, agricultura, coisas do tipo, para saber que uma árvore que ela é plantada junto às águas, ela consegue produzir mais frutos. E aqui ele está falando que tudo que a gente for fazer como cristãos, a gente precisa fazer pensando em obter frutos. Ou seja, no nosso trabalho a gente precisa dar frutos de um trabalho com excelência, com qualidade. No nosso lar a gente também precisa pregar o Evangelho para os nossos e mostrar o Evangelho na prática. Na nossa vizinhança, aonde a gente chegar, a gente precisa produzir frutos. E eu profetizo na sua vida que você terá totais condições de produzir frutos e que você vai ser essa pessoa feliz que o salmista diz aqui nas suas belas palavras. Você não vai imitar a conduta dos ímpios, você não vai se assentar na roda dos escarnecedores, mas aonde você pisar, por onde você passar, você vai ser conhecido como um homem de Deus que prospera em seus caminhos. Porque aqui nos últimos versículos ele diz, né, que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Queridos, aqueles que não servem a Cristo, que não andam no Evangelho, o destino que os aguarda é da eternidade de tormento no Hades. Mas aqueles que conhecem ao Senhor, eles têm um futuro de gozo, de alegria. Então, se você ainda não fez a sua decisão de aceitar Cristo como seu Salvador, repense nessa oportunidade e dê um passo para Jesus. E com certeza você será também uma pessoa feliz, assim como nós, como cristãos, somos pessoas felizes. Deus abençoe, em nome de Jesus.